a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem tá falando é o João Vitor, JV Caverna do RPG. E aqui é o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. E João, hoje a gente tá Cadê sem... o Arthur? É. Cadê a Mari? Mari, não tem Arthur. Oxi. A gente tá sozinho aqui? Tá, pera aí, vou resolver isso aqui. Beleza, consegui alguém. Ok, pode sentar, pode Foi lá, sentar. foi lá senta buscar aí. em Krypton? Não, tá de boa, tá de boa. Pode sentar. Onde é que eu tô? Onde é que eu tava? Oi? Como é que isso aconteceu? Onde que eu tô? Enfim, já que não tem tu, é tu mesmo, né? A gente acabou buscando nosso produtor que tava aqui fora, né? Já que o Arthur se atrasou, não sei cadê ele. Provavelmente tá em outro planeta. Não sei se tá em Krypton, mas assim, Krypton explodiu, né? Então eu acabei trazendo aqui o nosso produtor. Pode se apresentar, todo mundo já conhece, né? Mas só por... Eu sou o Penetra de carteirinha, o Fábio Sgroy, né? Muito prazer estar aqui. O tema me agrada bastante, né? E se o Arthur estava em Krypton, espero que ele tenha saído antes de explodir, né? Por favor. Senão teremos sérios problemas com o próximo episódio. A Mari, eu sei que ela está no sais de banho dela lá, aproveitando, né? Tá bem tranquila. Ela não tá nem um pouco atarefada, né? Sim, Jamais. imagina. Faculdade não tá É. cobrando ela horrores, mas tudo bem. Não que eu não esteja também sendo cobrado. A Pra quem gente, não né? sabe, tô em TCC, né? Então, é isso, né? Então, A na gente se reta forma final. esse ano. É, Mas é gente. isso. Gente, esse ano aqui todo mundo se forma, todo mundo sai, né? Pô, fica sozinho aqui. Tristeza. Caramba. Vamos deixar o Júlio sozinho. Quem vê pensa, né? Pois é, né? Mas enfim, eu acho que a gente já deu uma leve spoilada aí no tema de Sim. hoje, que basicamente assim, né? Pensando logicamente, a gente fez um episódio sobre o Batman. Então, nada mais justo do que, retomando aqui após o especial de Halloween e tudo mais, fazer um especial sobre o maior herói de todos, né? Exatamente. Se o Batman hoje é o mais conhecido, obviamente, o pai de todos é o Superman, que é o, vamos dizer, a duplinha de Batman e Superman, Sim. né? Se tem do Batman, vamos fazer do Superman. Então, aproveitando assim, que logo teremos um novo filme do personagem. Exatamente. Que todo mundo tá muito Graças ao hypado. bom Hal. E que todos estão bem hypados e tudo mais, tá bem interessante tudo que saiu e tudo mais. Decidiu fazer um bate-papo aqui aberto. É uma coisa assim que eu tô há bastante tempo pedindo pro pessoal Sim. falar sobre James Gunn, sobre o universo DC de James Gunn. Não consegui. Mas consegui Desde o começo pra do ano falar sobre tentando. Superman. Então, basicamente, eu vou conseguir puxar Ainda sobre vai esse rolar. assunto. Ainda vai rolar. Mas não deixa de ser emblemático, porque o que tá inaugurando a nova fase da DC Comics no cinema com o James Gunn é o filme do Super-Homem. Exatamente. Sim, Como né? devia ser sempre, né? Como Exatamente. sempre deveria ser. Aham. Exatamente. Notem que eu sou das antigas, porque eu tô falando Super-Homem, não tô falando Superman. É verdade, é um ponto. Já entreguei Verdade. minha idade, né? Eu sou do tempo que na revista em quadrinhos do Superman vinha escrito Super-Homem, né? E ficou um bom tempo sendo assim. Ficou, eu tava mostrando Muito pro tempo. Cauã que Sim. a primeira revista em quadrinhos do Superman que eu comprei foi... não, eu tô mentindo, foi aquela adaptação do Superman 3 que eu comprei como quadrinhos, né? É que eu tava mostrando pro Cauã que, assim, Sim. nós temos, né, assim... Já atropelando toda a cronologia do que a gente ia falar, né? É assim que a gente faz, tá tranquilo. De Parão. 78 a 87, nós tivemos 4 filmes do Superman no cinema, Sim. né? O primeiro, o melhor de todos, indiscutivelmente, né? Sim, claramente. Teve a continuação, o Superman 2, que, enfim, tem uma história bem peculiar. E depois lançaram um bem fraquinho, que é o Superman 3, que eu tava comentando com o Cauã, né? Que eu tinha essa adaptação em quadrinhos, que ela conseguiu ser melhor que o filme, né? Oh. É uma adaptação em quadrinhos escrito pelo Gary Bates, né? E desenhada pelo Kurt Swan e o Sal Amendola, né? É que o Kurt Swan também dá uma força ali, né? Exato, porque acho que o grande acerto da adaptação do Superman 3 para os quadrinhos foi que o cara, ele não seguiu o filme, né? Ele só pegou o argumento do filme e escreveu como se fosse uma história em quadrinho regular do Super-Homem, e foi aí que ele acertou em cheio, né? Que ela ficou muito bacana. Essa foi a primeira história em quadrinhos que eu li. E em seguida, sim, eu tinha a HQ número 1 do Superman, da editora Abril. Eu tinha isso, cara. Do Super-Homem, corrigindo. Do Super-Homem, Super-Homem. exato. Ó, na capa está escrito Super-Homem. A né? Abril usava Super-Homem.
Se eu não me engano, por muito tempo foi Super-Homem no Brasil, mas ficava meio que mudando. Algumas editoras chamavam de Superman e outras de Super-Homem. Teve essa questão. Até que, oficialmente, depois dos anos 90, a gente colocou como Superman. Não vou saber a data exata, se foi na Panini ou não, mas começou a se chamar de Superman ali no começo dos anos 2000, mais ou menos, e ficou como certeiro até então, né? Meio que uma padronização, assim como o Batman, né? A gente nunca chamou de Homem-Morcego, por exemplo. Mas antes disso, Ebal, Rio Gráfica, Abril chamava Super-Homem, né? Sim. Porque eu, pelo menos, só conhecia ele como Super-Homem, né? Com alguns desvios ali, mas sim, no normal era Super-Homem mesmo. E essa capa do número 1 da editora Abril, que saiu em 1984, ela foi desenhada pelo Neil Adams, né? Pelo Neil Adams, com arte final do Murphy Anderson, né? São informações aqui, gente, do Guia dos Quadrinhos, tá? Um poço de sabedoria. Maior fonte de quadrinhos, assim, eu acho, brasileiros hoje, que a gente pode pesquisar as coisas. Eles falam até em que edição americana saiu originalmente e tudo mais, é bem interessante. Bem legal, né? E essa edição que eu tô falando da Abril, né? A primeira história em quadrinhos, que se chama O Demônio Voador, ela foi desenhada pelo Gil Kane, né? Então, cara, coisa fina essa edição, né? Brabíssimo. E foi aí que eu conheci o Super-Homem nos quadrinhos, né? Mas confesso que eu não era um cara muito, assim, assíduo dos quadrinhos do Superman. Né? E uma pergunta, Sgroy, você falou pra mim que você leu esse quadrinho do Superman 3 logo depois que você assistiu o filme, né? Sim. Mas você já teve o contato anteriormente, né? E veio primeiro com os quadrinhos ou com os filmes? Não, com os filmes. O Superman, a primeira vez que eu vi o Superman foi no cinema, né? A minha irmã mais velha me levou pra assistir. Eu tinha, o quê? Uns 8 anos. O Superman 2. Eu não assisti o Superman 1 no cinema. Depois eu tenho uma história super micada pra contar pra vocês sobre como eu assisti o Superman 1 no cinema, né? Mas quando eu era pequeno, eu comecei pelo Superman 2. E eu não fazia a menor ideia que era um filme de super-herói, cara. Eu era criança. Sim. Aliás, eu nem sabia que filme era aquele que eu ia assistir. E quando iluminou a tela, começou aquela música do John Williams tocando. Nossa. E aquele recap que eles fazem do Superman 1, que é bem longo, né? Na abertura do Superman 2, eles recapitulam todo o primeiro filme, né? Cara, aqui eu fui à loucura. Eu fui. Conquistou o pequeno Sgroy. Conquistou, mas foi paixão à primeira vista. A partir dali, o Superman virou o meu herói de cabeceira. Assim. Caramba. Até hoje, né? Ele é o meu herói de cabeceira, o Superman. Né? De camiseta do Superman no momento. E pra mim, o eterno e único Superman é o Christopher Reeve, que é o ator que interpretou o Superman em 1978, né? Ele realmente me fez acreditar que o homem podia voar, né? E esse filme ele é bem interessante porque ele estabeleceu um marco para o que seriam os filmes de herói. Sim, porque até então ninguém levava a sério filmes de herói. Sim. Né? Filme de herói era sinônimo de coisa ruim, coisa barata, coisa... Acho que nem tinha tantos filmes de heróis até a época. Não tinha, assim, não tem um histórico antes disso. Você tinha um histórico da série, do seriados, seriados, principalmente do Batman. O do Superman, que também passava no cinema, tinha um seriado antigo também, do Batman Reeves, também. Isso. Tivemos 2 séries do Superman. A primeira, que era com o Kirk Allen, ela era exclusivamente era uma série de cinema, porque naquela época os seriados passavam em cinema, não era na televisão, né? Depois, com a disseminação da televisão, aí começou a se vincular seriados na TV. Né? Na época também tinha, por exemplo, as matinês de rádio também, que o Superman também estreou lá. Inclusive tem uma treta sobre isso que enfim, quando eu for entrar nos criadores, vou comentar um pouquinho sobre, mas tem toda uma treta ali sobre a questão do rádio, mas ele começou no rádio a fazer muito sucesso também. Tanto que o Superman começou a voar nos rádios, na verdade. Ele não voava antes. Isso por causa de um efeito sonoro que não tinha como mostrar ele pulando, a bosta de voando, né? Então, o Superman pulava e ele corria em cima dos fios telefônicos, uns paradas assim também. Caramba, a origem dele é bem diversificada do que a gente conhece hoje. Diferente. Né? Mas aí, com a entrada do diretor Richard Donner no filme em 1978, né? O lema dele era verossimilhança, né? Então ele foi cortando tudo quanto é tipo de coisa idiota que tinha no filme, que por sinal o primeiro tratamento... Tirando o final. Olha, o final eu acho poético, cara. Eu gosto também. Eu gosto do final. Mas é a coisa mais absurda do filme. Não só do filme, da ciência, né? Aquilo é impossível que ele faz, cara. Sim. Né? Mas quando a gente ouve aquela música do Gilberto Gil, né? Super-Homem, a canção, né? Cara, quando você vê o lado poético do que ele cantou na música, você fala, caramba, como é poético esse final, né? O homem faz o mundo virar ao contrário por causa da mulher. Verdade. Né? Ele se torna senhor da história por causa da mulher, né? Sim. Então, mas o lema do Richard Donner era esse, verossimilhança. Então, a partir daí, ele passou a dar uma abordagem real, como se o Super-Homem fosse real, vivesse no mundo real. E a grande promessa que foi cumprida pela equipe de efeitos visuais é que o público acreditaria que o homem podia voar. E né? acreditaram, né? E acreditaram. Hoje, tudo bem, se você vê os efeitos especiais, você vai perceber os chroma key, mas ainda assim,
né? Eu acho que para a época ainda é muito bem Nossa, feito. Você olha demais. hoje em dia, tipo, não tem o que botar defeito pra tecnologia que tinha na época. Mas até hoje, se você perceber todo o cuidado as cenas de voo do Superman, eu ainda continuo achando as do filme de 78 melhores que as do Zack Snyder, Nossa, por tem exemplo. isso, né? Verdade. Eu acho que eu consigo perceber isso também. Porque principalmente o Richard Donner, ele dirigiu as cenas, né, posicionando a câmera dele sempre do ponto de vista de uma pessoa comum. Então, quando você vê o Super-Homem passar pela janela, ele tá lá fora como se estivesse aqui dentro, vendo ele passar na janela. Verdade. Né? Então, tudo isso acrescenta uma camada de verossimilhança, de como se aquilo fosse real. E os movimentos que ele faz no ar é impressionante, né? Então, assim, gente, é um filme que é obrigatório para quem quiser saber quem é o Super-Homem. E toda a mitologia, e ele tratou o Super-Homem, acho que foi a primeira vez que ele pegou um herói, que se pegou um herói, e tratou ele como um mito, como uma mitologia mesmo, com a lógica, a estrutura de uma história que é baseada na mitologia, né? Novamente emulando aqueles preceitos lá do Joseph Campbell, da jornada do herói, né? Ele pegou essa jornada do herói e literalmente aplicou a história do Super-Homem, né? E ficou ótimo, gente, né? Mas eu acho que valia a pena, né, JB, de voltar um pouquinho a fita, né? Que eu me empolguei aqui já, atropelei tudo, né? Não, mas tá tudo bem, porque o Superman, o Batman são personagens que pode não ser seu favorito às vezes, mas são personagens que empolgam, né? Eu acho que todo mundo aqui tem muita coisa pra falar sobre eles, isso que é interessante. Inclusive, logo, depois que eu falar um pouquinho sobre os criadores, eu queria ver, tipo, como é que o Cauã conheceu e tudo mais. Eu vou falar um pouco como é que eu conheci o personagem também. Mas voltando no tempo, assim como o Super-Homem voltou no tempo no final do filme, e eu acho um absurdo, mas ainda assim é legal. Tivemos a criação do personagem, que foi feito pelos criadores Jerry Siegel e Joe Shuster, né? Jerry Siegel sendo o escritor na época, e o Joe Shuster, o desenhista principal ali, que criou os conceitos, o visual, tudo mais do personagem. O primeiro quadrinho que o Superman foi publicado foi logo na Action Comics número 1. Ele estreou a revista Action Comics, na verdade, que é uma revista que tem até hoje. Inclusive, eu tava até comentando com o Cauã recentemente, né? Sim. Eu tô acompanhando a Action Comics atual, tudo mais, que tá saindo, e a numeração se mantém desde essa época, inclusive, até hoje. Então tem isso. E a Action Comics número 1 saiu em junho de 1938. Essa foi a estreia do personagem Superman. Antes disso, os criadores, eles acabaram se conhecendo, tipo, eles não tinham nada a ver e tudo mais, até que eles se conheceram, pela ironia do destino ali, e acabaram vendo que tinha muita coisa em comum. O Jerry Siegel sempre foi mais turrão, assim, tipo, gostou de ir pras cabeças e tudo mais, sempre foi mais sério, assim, e tinha muitas ideias bem diferenciadas, enquanto o Joe Shuster também tinha, mas ele era mais inocente, assim, tinha essa parada de ser mais inocente, assim. Então, tinha muito disso, e eles acabaram se conhecendo e tendo várias ideias. Inclusive, eles começaram a criar esse conceito do personagem Superman, que, na verdade, inicialmente seria um personagem pulp, na verdade. Eles não queriam fazer um quadrinho. Até que eles começaram a discutir, tiveram essa ideia, e eles até foram eles que idealizaram inicialmente, quando ainda não tinha, a questão de quadrinhos mesmo, sem ser em tiras de jornais. Porque quando eles se conheceram e começaram a discutir isso, no começo nem existia quadrinhos ainda, revista em quadrinho, na época. E aí eles levaram até pra uma editora, uma ideia, nem sei se eles já estavam com o Superman em mente, mas eles levaram a ideia de fazer uma revista em quadrinhos. Eles falaram que era um absurdo, não ia acontecer isso, e eles só falaram, beleza, não tem como fazer isso, né, não vai vender. E aí logo em seguida passou um tempo, e aí do nada começou a surgir nas bancas revistas em quadrinhos. E até que tem uma história engraçada, que o Jerry Siegel, né, que é o escritor, ele chegou pro Joe Shuster e falou, Shuster, olha isso, olha que absurdo. Ele, nossa, que legal, uma revista em quadrinho, pô. Nossa, que pena, fizeram antes da gente. Não, é nossa ideia, cara. Tem toda essa questão, entendeu? Nossa, que sacanagem. Então, desde o começo eles já começaram a se ferrar, né? Sim. Se fosse pra contar a história inteira deles, assim, eu acho que daria um programa inteiro aqui sobre, que é interessante a gente até fazer no futuro, mais pra frente. Verdade. Um outro aniversário do personagem Superman. Mas sabe que eles se ferraram muito, por exemplo. Eles só tiveram o reconhecimento, tipo, do nome deles mesmo, como criador dos personagens no filme de 77, 78, na verdade. 78. E por conta disso, é uma das histórias mais tristes de criação de personagens de todos, assim. Porque eles foram muito engabelados, foram muito enrolados. Os donos da National, que ainda não era DC Comics na época, eram uns FDPs, assim, eles eram muito zoados mesmo. Os caras tinham envolvimento com a máfia, né? Os caras que davam bem com a máfia, com certeza, não seriam pessoas boas, né? Verdade. Então tem toda essa questão. E, na verdade, essa questão dos direitos autorais dos personagens só foi resolvido 100% em 2013, na época do Homem de Aço. Tanto que, não sei se vocês sabiam, o filme Homem de Aço chama Homem de Aço por conta, dizem as más línguas, dos direitos autorais. Que estava em Sério? discussão na época, e eles não podiam chamar Superman o filme. Caraca, Então dessa eu teve não essa sabia. questão.
Tanto que até comentam que talvez eles tenham tirado a cueca por cima da calça por questões também disso. Alguns falam que é por conta dos 952, que eles estavam querendo dar uma nova roupagem de personagem. Outros falam que é por conta dessa questão judicial também. Então tem meio que essa discussão também. Caramba. Mas o personagem foi criado lá atrás, ele tinha uma questão muito diferente na época. O Superman não voava, vários elementos, tipo o Lex Luthor ainda não era criado, tanto que no começo, um dos principais vilões do Superman era o Ultra Humanoide, que é um personagem que depois virou vilão da Sociedade da Justiça, né? Um gorila branco, tudo mais gênio maluco. E tem toda essa questão. E o Superman não voava, os poderes dele foram aparecendo aos poucos. E conforme foi passando o tempo, cada vez mais foram introduzidos mais conceitos sobre Krypton, né? Que é de onde ele veio. Mais conceitos sobre personagens coadjuvantes. Mais personagens sobre... Por exemplo, a cidade dele. Por exemplo, Metrópolis veio com o tempo, não era no começo. Inclusive, eu acho que até veio ou na animação ou nas matinês de jornal, de rádio, na verdade, que eu comentei antes. Então, vários elementos foram sendo criados com o tempo, até que o Superman ficou com uma mitologia super inchada, né? Lá pros anos 60, 50, começou a Era de Prata, que é como a gente chama, e o Superman já tinha de tudo, assim. O Superman ele não começou mais a carreira quando era adulto, ele tinha virado já o Superboy, né? Então ele começou adolescente a ser Superman. Teve a Legião dos Super-Heróis, que foi incorporada, que eram os amigos dele do futuro lá, toda aquela equipe, que inclusive eu gosto bastante da Legião até hoje. E tem todo esse negócio. Teve toda a questão do Krypto, Supergirl, o Lex Luthor já estava criado na época. Teve o Brainiac, todos esses personagens da mitologia do Superman foram sendo criados e a mitologia dele ficou muito inchada, assim. Então, o personagem, quando ele foi adaptado pelo Donner, ele cortou muito dessas coisas, porque não tinha como colocar num filme pequeno. Ele decidiu focar em, vamos focar aqui, é o maior vilão do Superman, Lex Luthor. Ele fez lá aquela versão do Lex Luthor dele, que muita gente gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, acho o Lex Luthor meio falho. Eu não gosto muito daquele Lex Luthor. Eu não acho que ele é um Lex Luthor tão interessante, mas o filme funciona super bem. Ele foca bastante nisso. Superman, Lois, Planeta Diário e o Lex Luthor como vilão. E funciona super bem. Então, depois disso, teve mais questões. Os quadrinhos não foram tão afetados pelo filme, na verdade. Até que lá em 86 teve a Crise nas Infinitas Terras, na DC, que rebutou muita coisa. Na verdade, tem discussões, tá? Eu não considero hoje a Crise nas Infinitas Terras, como muita gente também não considera, um reboot. Por quê? Na verdade, ela é um retcon. Porque se você pega... Eles mudaram muita coisa da cronologia, mas quando voltam no começo, eles recontaram a origem do Superman, recontaram a origem do Batman, recontaram a origem da Mulher Maravilha. Só que, quando termina de contar a origem, eles voltam pro presente. Eles jogam pro futuro de novo. Tá. Então, eles só mudaram o passado e mantiveram o que estava acontecendo. Tipo, o Batman continuou com o Jason Todd. Sim. Ele continuou com a Asa Noturna, já o Dick sendo a Asa Noturna. Já continuou com muita coisa já andando. Então, por conta disso, consideram um retcon, na verdade. Eles mudam pra contar de novo a origem, assim como foi na Era de Prata. Na Era de Prata, eles também voltaram pra contar a origem, mudaram a origem dos personagens e virou a Era de Prata na época. Então, teve isso também. Agora, me esclarece só uma dúvida, João. Essa abordagem do Lex Luthor como um mega empresário, como um futuro candidato à presidência dos Estados Unidos, essa abordagem, o embrião dela é o filme do Donner ou essa abordagem já havia sido feita nos quadrinhos antes? Então, até onde eu tenho conhecimento, o Lex Luthor até então ele era rico, sim. Ele tinha essa questão de ter muito dinheiro, mas ele sempre foi o gênio maluco, o gênio rico. Essa questão de um empreendedor, um rico ali que faz negócios, um homem de negócios, começou o embrião no Richard Donner, no caso, no filme. Legal. Eu desconfiava disso, porque Então aí depois tem o Byrne, eu percebo que o Byrne que rebutou, né, a Sim. história do Superman, né, ele se inspirou, é o que me parece, ele se inspirou bastante no filme, né? Sim. Porque o Lex Luthor que aparece ali já é o mega empresário mais Sim. desenvolvido, né? E eu achei genial. Eu não li essas HQs, mas quando o Sim. Lex Luthor se candidata à presidência, eu falei, porque é aquela oposição. Faz E muito isso o sentido. Donner deixa muito claro nas entrevistas que ele dá sobre o filme, né? Que ele dava, né? Ele já faleceu, infelizmente. Ele coloca essa oposição, o semideus contra um ser humano normal, né? Exatamente. E essa é a revolta do Lex Luthor. Ele fala pra ele, não se conforme em ser um mero ser humano diante de um semideus. Quem ele pensa que é, né? A interpretação do Luthor é bem variada nos quadrinhos, assim. Tem muita essa questão de ele ter ciúme do Superman, até atrelam, às vezes, a origem dos dois. Eles cresceram em Smallville juntos, em algumas versões, tá? Isso aí já foi tirado e colocado da cronologia. Mas tem essa questão, e também tem a questão meio que do Lex Luthor se sentir o herói da humanidade. Ele acha que o Superman e os heróis são acima dos seres humanos, a gente não pode depender deles. Então tem muitas questões do Lex Luthor que pode ser colocada assim. E essa questão dele ser presidente também acho bem interessante. Embora essa época não seja tão legal em questão dos quadrinhos do Super, a questão dele ser o presidente é uma coisa muito interessante. Inclusive foi abordado também no desenho da Liga. No episódio sim. dos Lords da Justiça, no universo paralelo lá, o Luthor vira presidente e o Superman daquele mundo mata o Luthor. Até tem uma questão dessa. Então tem toda essa questão. E o Byrne, lá nos anos 80, bem antes disso, ele começou a colocar essa questão do Lex Luthor sendo
não um gênio exatamente do mal, assim, embora ele seja muito inteligente, assim, ele era um gênio mesmo, mas ele começa a voltar mais pra essa questão de homem de negócios. E ele muda um pouco a questão do Donner, porque lá no Donner, o Lex Luthor era colocado muito como um cara meio... Ele era um vilão meio bobão, assim, sabe? Aquele vilão mais simples. Enquanto o Luthor começa a colocar... O Byrne começa a colocar o Luthor como um personagem um pouco mais sério, assim, tudo mais. Inclusive, o Byrne, ele gosta muito de brincar com os personagens, com a cronologia. Ele até faz uma história logo no começo, tipo, na Superman número 3 dele, eu acho que é. Ele faz uma história em que o Luthor usa um programa de reconhecimento facial pra descobrir quem é o Superman. Nossa Ele faz isso. E aí, logo de cara, dá que é o Clark Kent. De cara. caraca. Dá de cara. E aí, ele fica investigando. E ele fala, não. Ele começa a olhar o Clark Kent e ver como o Clark Kent age. E ele começa a falar, não, esse cara não é o Superman. Esse cara não é o Superman. Não tem como esse cara ser o Superman. Ele não é possível. Eles são iguais, mas não tem como. É impossível. Olha como esse cara age. Gente. E aí ele simplesmente fala, não, desliga esse negócio. Esse cara não pode ser o Superman. E ele desiste. Tipo, ele meio que tira a onda com isso, sabe? Sim. Olha, eu vou confessar um pecado meu. Eu acho uma pena no filme do Zack Snyder, que já não é grande coisa, né? Pô, eles não teriam colocado o Vincent D'Onofrio do Demolidor como Lex Luthor e colocar ele como presidente dos Estados Unidos, cara. Acho que aquele filme seria muito melhor, né? Seria muito melhor do que aquele Lex Luthor babaca que aparece lá. Nossa, Verdade. aquele Lex Luthor eu acho que é o pior interpretação do Sim. Lex Luthor que a gente já viu, assim, Nossa, facilmente. é Enquanto a triste. melhor é a de Smallville, na minha opinião. Smallville tem um Lex Luthor bem legal. Putz, Smallville eu não curtia, não. Embora eu gostava muito da dicotomia entre o Clark e o Lex Então, Luthor, a né? dinâmica deles é boa. Eu acho que Smallville tem um começo interessante e depois vai se perdendo, tanto que eu não vi tudo. Eu acho que ele se perde muito, assim como outras séries, tipo a do Flash e tudo Sim. mais. Eu acho que se perde bastante com o tempo. O que eu não suporto nas séries da Warner é a porta de entrada. Eu não suporto, cara. Sim. A porta de entrada, porque você já percebeu que assim, aquela casa do Lex Luthor é uma casa da mãe Joana. Qualquer um entra ali. O laboratório do Flash está... Também qualquer um entra ali. verdade. Tanto que eles começam a zoar com isso. Toda hora eles ficam falando, botamos um alarme novo, aí chega alguém e ele, pô, mano, como assim? Eles começam a zoar com isso. no Flash. Aquelas cenas de novela mexicana, quando o cara vai Sim. apertar um botão, aparece alguém, o cara Sim. entrou assim de boa na casa dele, eu falei, pô, meu. Se for falar de Muito séries da bom. CW, aproveitar que a gente tá falando do Super, né, como foco, eu acho que a melhor que saiu até agora é Superman Lois, que tá saindo Eu agora. gosto. Nossa, Essa eu É gosto. bem legal. Eu gosto. É lindo. Puxa, é bem Tá, legal. tudo bem que o uniforme dele parece um cosplay, É. né? Parece. Os Parece. defeitos especiais, precisa de uma Sim. boa vontade. Mas eu acho que o roteiro é bom. o roteiro não é legal. O roteiro é sim. legal. É. E essa nova temporada, o Apocalipse tá muito bom, cara. Eu tô É, gostando. Eu não vi gostei do ainda. visual, eu odiei o visual. Como? O visual eu achei muito feio. Nossa, não, tá achei lindo, horroroso João. aquele visual. Comparado com o que eles podem fazer, né? Lógico, na medida do possível, eu acho que tá muito Eu bom. acho que o melhor apocalipse que a gente teve, assim, de série foi na série Krypton. Na É. série Krypton, o apocalipse tá da hora É, lá. aquele eu não Apocalipse vi é legal. esse. Não Aparece cheguei a o Lo, assistir. o Brainiac lá também é muito legal É, naquela sim. série. Gente, vejam essa série, tá? É bem boa. legal. Ela é interessante, ela é Ah. interessante. Ela não é ótima, uma baita série, mas tem umas coisas legais. Tipo, ela envolve viagem no tempo, né? É o Adam Strange indo pro passado e impedindo o assassinato do avô do Superman, basicamente Caramba. isso. Interessante. Então essa questão é bem legal. É. Não, cara, essas séries, né, elas, assim, pelo menos o Super-Homem e a Lois, né, pô, cara, eles pegaram essa vida de casados, filhos, assim, Sim. eles trabalharam muito bem. Tem uma outra série infame, que é Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. dos anos 90. Né, É. dos anos 90, que, cara, assim, do ponto de vista mitológico, eles não cometem nenhum escândalo, né, Ok. só que a série não Nunca vi essa, tinha... tá? Não, não. a série não tinha dinheiro pra fazer efeitos visuais, né? E o uniforme dele acho que é o mais ridículo de todos, né? Eu zoei aqui do Taylor Hashley, mas acho que esse aí ganha, cara. Que é um Ganha. colã brilhante. Nossa. Mas as histórias, se você embarcar e encarar aquilo como uma Ó. comédia romântica, cara, é muito divertido. Essa série é interessante porque ela foi um dos motivos do Superman se casar nos quadrinhos também, né? Ah, tá. Que eles estavam Sério? enrolando muito pra casar. Aí eles Interferiu, falaram, pô, assim? na série eles querem casar, eu acho que queriam casar eles na série. Ah. Aí nos quadrinhos tiveram que casar. Só que, na época que eles estavam querendo casar eles falaram, não, a gente precisa fazer uma preparação. Aí falaram, a gente precisa de uma coisa antes, né? E aí eles decidiram alguém lá na mesa dos editores, lá na época era a Lois Simonson, a editora-chefe, né, do Superman, e alguém soltou, tipo, zoando. Assim, por que a gente não mata o Superman? Aí a galera falou assim, pô, muito bom, vamos fazer isso, né? E foi daí que veio a morte do Superman, Tem antes um do casamento. documentário que estava disponível no YouTube, eu não sei se ele tá ainda, mas é que ele conta toda essa história, né? Então. São 3 capítulos onde ele conta a história dos quadrinhos da DC e ele mostra. Sim. Você não essa- sabe dizer o nome do Eu não documentário? lembro, Eu cara. acho que eu tô ligado qual que é, mas também não lembro o nome. Eu não lembro. Entendo, fiquei curioso. Cara, é bem legal esse documentário, viu? Bem legal. Vou dar uma conferida depois. É.
Nossa, outra coisa, inclusive, que eu discuti com o Sgor nesses dias, que ele veio falar uma calúnia, que ele falou que a morte do Superman é ruim. Sério? Você acha cara, isso? Dan Jurgens. Ele não é nem quem, ele faz tudo, ele faz Não, ele tipo não 3 faz quadrinhos da morte só. Eu acho assim, eu E ele tenho... desenho é melhor, inclusive. Eu tenho deles. uma relação de amor e ódio, porque os primeiros capítulos eu achei muito legal, principalmente eu acho que é o segundo ou terceiro capítulo que chama o Super-Homem para um programa, né? Que é quando ele fica Não, sabendo... é no começo mesmo da morte. Se você pega as compilações hoje, a morte mesmo começa no capítulo... daí o capítulo 2, Ah, que tá. é a edição que é da Liga da Justiça, na verdade. Aham. O Dan Jurgens escreve, mas quem desenha é outra pessoa, esqueci o nome. Ah, tá. E aí, eles chamam de programa de TV pra falar sobre a Liga da Justiça. Isso. E aí, enquanto isso, a Liga tá indo caçar o apocalipse. Porque já tiveram alguns relatos de Isso. um ser que tá destruindo lá a floresta, Aham. entrando no meio da floresta, matando as pessoas. E eles vão atrás, né? E é a Liga da Justiça Internacional, inclusive, na época ainda. E essa história, assim, como eu vou dizer pra você, o argumento da história eu acho ótimo, né? Eu Porque acho legal. é simples. É uma criatura que não dá pra você parar. Ela está atravessando os Estados Unidos e deixando um rastro de destruição. Ninguém consegue parar aquilo, né? Sim. Então, a história é simples, bem anos 80, é uma história muito anos 80, muito Eu acho que ela é esquemática. mais anos 90 até, É. porque é porrada. É Sim. porrada. É porrada. Né? E eu acho que é isso que eu estranho muito, porque eu nunca encarei o Super-Homem como alguém porradeiro, né? Ele dá umas porradas, mas ele Sim. não é alguém porradeiro, né? E eu achei, né, que é o mesmo problema que eu tenho com a morte do Capitão Kirk, né? Aham. Não é uma morte que faz jus ao Super-Homem. Ele morrer sendo espancado não é exatamente uma morte que eu falo, pô, o cara fez tanta coisa, ele fez o mundo voltar ao contrário. Né? No filme, tudo bem, né? Uma miscelânea. Eu achei meio simplória a morte dele. Por isso, pronto, eu vou apanhar do João agora. Assim, mas se você Mas é um pegar, argumento válido. você parou por aí mesmo, porque a morte do Superman mesmo, tanto ser o ônibus, não é só a morte, é que nem aquela do morcego, tem fases. Sim. Você tem a morte do Superman, que é o começo, você tem o funeral para um amigo, Sim. aí depois você passa pelo reinado dos Supermans, e depois você entra na última fase, que é o retorno do Superman. Sim. E eu acho que toda a construção feita ali, desde a morte dele, que inclusive eu acho legal. O último quadrinho, inclusive, é legal porque os capítulos, conforme vai vindo a morte dele, vai lutando com o Apocalipse, a Liga do Justiça vai saindo de jogo, vai diminuindo os quadros. Começa com mais quadros, quando chega na antepenúltima edição tem 3 quadros por página, depois fica na penúltima 2 quadros por página, e na última é só splash page, né, na luta final. Sim. E tem isso, eu acho bem legal a construção. E logo em seguida, toda a questão da Lois em luto, os pais dele, o pai dele tendo um infarto, quase morrendo e tudo mais. O corpo do Superman sendo roubado ali da Cadmus, eu acho muito legal. Aí fica todo o mistério de cadê o Superman. Aí surge os novos 4 Superman, né, que é o Aço, que na verdade não é Superman, você tá fazendo homenagem ao Superman, porque ele foi salvo. Aparece o Superboy, que é um personagem que eu adoro, o Connor. Eu gosto muito dele. O visual dele eu acho incrível, tá Eu até li hoje. só é as ótimo. primeiras histórias, depois eu parei. Aparece o Erradicador, que é importante até hoje, um personagem muito bom, que ele tem o Códex de Krypton dentro dele e tudo mais. Depois tem toda a questão do Mongu entrar na história, tem o Cyborg Superman, que você pensa que é o Superman de verdade, mas depois não, é um outro cara, que ele tá em conluno com o Mongu, que é um vilão clássico do Superman. Então toda essa questão, até o retorno do Super, que ele fica na câmera regeneradora kryptoniana, que ele tava em coma, na verdade. Todo esse retorno dele eu acho muito legal. Eu gosto bastante, assim, dessa história. Eu acho ela muito bem escrita, assim, tipo, o jeito que todo o caminho faz, o mistério é criado do corpo sumindo, os Supermans novos surgindo, até ele retornar, eu acho muito legal. Eu gosto bastante dessa história. E é uma coisa em comum do editorial da Lois Simonson. Eu acho que ela foi uma das melhores editoras que passou pelo Superman, e ela sabia organizar essas histórias de uma forma que interessava os outros, assim. E eu me lembro que isso foi um acontecimento cultural sem precedentes, Sim, né? cara, porque a ponto do Jornal Nacional, na época, era o maior jornal Chegou do nesse Brasil. nível? O Brasil parava pra ver o jornal, eles anunciarem que o Super-Homem Super-Homem morreu. morreu. uma loucura, né? Cara, foi uma É loucura. maluquice isso. Isso Sim. quebrou a bolha dos quadrinhos, né? Verdade. E a Abril fez toda uma propaganda na época, Sim, seria um vinha negócio kit, muito vinha kit. absurdo. Você comprava o kit com a camiseta, com o boné. O que eu achava muito estranho você comprar, né? O kit pra comemorar a morte do Super-Homem. Como assim? Como assim, né? Você vai comemorar a morte do Super-Homem, né? Como assim, cara? Mas legal quando ele voltou, depois a capa era o contrário, né? Porque a capa da morte é famosa, né? Até o Omnibus. Não, o Sim. Omnibus não é mais essa capa. O Omnibus é a capa dele pendurada com fundo preto, né? Isso. Já a capa da Abril era o logo com sanguinho caindo, Isso, assim. isso. Aí depois vem a capa toda branca, só com o logo, assim, dele. Aham. Que até ele volta com o uniforme preto, que o Snyder tentou homenagear isso, mas... Sim. Não A foi um gente sabe, retorno né? muito, né? Teve o Super-Homem elétrico também. Coitado, né? O cara passou por cada uma, né? Esse daí foi no final dos anos 90. É. É assim, tipo, o Superman elétrico é uma coisa que veio da Era de Prata, na verdade, isso daí. Ah, é? Eles resgataram. Não é questão de ser elétrico, mas o azul e vermelho, né? Aham. No
nunca li essa fase, sendo sincero, eu não vou falar, mas eu sei que é o final do editorial da Lois Simonson. Ela já tava pra sair nessa época. Entendi. Aí depois começa a fase do Jeff Loeb como escritor principal, que eu também não li, que eu sei que tem uma saga que eu li sim, que é O Mundos em Guerra. É nessa época que o Lex Luthor veio a presidente e tudo mais. Tem toda essa questão. Legal. Mas é basicamente isso, né? O Superman, durante o tempo nos quadrinhos, o que dizem muito, que eu acho meio mentira, não é bem isso, mas eles falam muito que depois dos anos 80, depois da crise, eles começaram a ter muito vergonha da Era de Prata. Então essa questão de Krypto, Supergirl, tudo mais, todas as questões falam, eles tinham vergonha disso. Eu não acho que seja isso. Eu acredito que depois dos anos 80, eles estipularam uma coisa que foi uma questão criativa do John Byrne e eles queriam manter. Que era Superman, ele sempre foi dito como o último filho de Krypton. Mas depois de um tempo, com o Zod, Supergirl, os amigos lá, os colegas do Zod, último, né? você descobre que, não, mano, na verdade só metade de Krypton morreu. É basicamente isso, entendeu? Sim. Que é uma mitologia interessante, eu gosto, né? Eu também reconheço que ele não é o último, né? Sim. Mas é interessante essa abordagem, porque afinal de contas ele é tão poderoso que quem poderia estar em pé de igualdade para enfrentar ele? Seriam os iguais a ele. Os iguais a ele. Então o Byrne pensou nisso e ele falou, não, vou reduzir o poder dele e vou tirar. Cidade Engarrafada não tem mais, Superboy não tem mais, Supergirl não tem mais. E eles, com o tempo, viram a necessidade, depois que o John Byrne até saiu, ele fez uma fase longa, né? Ele ficou acho que 2 ou 3 anos por aí fazendo. E aí entra um novo editorial, que até entra na saga do Exílio, que é uma saga muito boa, inclusive Superman, que é logo em seguida, que ele faz uma coisa no final da saga do Byrne, que é meio discutível até hoje. Mas enfim. Não vou dar spoiler, porque tem a saga do Superman da Panini pra vocês lerem, então é isso. E assim, acontece todas essas coisas e aos poucos se viu a necessidade. Pô, mas precisa trazer o Krypto de volta. Eles traziam o Krypto como sendo um cachorro normal, que era de um dono de um bar que era fã do Superman, que é o Bibo, né? O Bibo tem o Krypto dele. Aí a Supergirl trouxe como um ser artificial, que era a Matriz, né? A Matriz Supergirl. Eles começaram a trazer esses elementos de formas diferentes. Certo. Só que, depois que passou dos anos 2000, muitos escritores sentiram falta dos elementos da Era de Prata. Tipo, e aí eles falaram, quer saber? Traz de volta. Então, a gente começou a ter meio que esse resgate de elementos da Era de Prata. Então, o Superman ficando mais poderoso, ele conseguindo respirar de novo no espaço. Teve a questão da Supergirl, a cara mesmo, como sendo prima dele, voltar. Teve a questão do Krypto, sendo cachorro de Krypton mesmo, voltar. A Cidade Engarrafada voltou numa saga do Brainiac, que eu gosto bastante, que é o Superman Brainiac, que eles trazem de volta a Cidade Engarrafada. A Legião dos Super-Heróis voltou a fazer parte da origem do Super também, teve essa questão. Então, teve esse resgate da Era de Prata, que é um negócio que tem até hoje. Então, a gente teve essa fuga desses elementos mais fantasiosos e voltaram. E eu acho que um dos grandes, como posso dizer, os grandes pilares desse retorno da Era de Prata, desses conceitos mais absurdos do Superman mais poderoso, mais bondoso e com questões mais de ficção científica muito absurda, foi o Superman do Grant Morrison, que foi quando ele trouxe essa abordagem do grande desastre Superman, que é uma história fora de cronologia, mas foi muito importante pro Superman dos anos 2000. E essa história é tida até hoje, inclusive por mim, eu concordo, como a melhor história do Superman, na minha opinião. Preciso ler. É a melhor história, facilmente. Qual é a história? Grande Desastre Superman. Todo mundo fala dessa história. Sim. Ela é maravilhosa. E o Grant Morrison, ele fala, quer saber, o pessoal fala que o Superman é super poderoso e tudo mais, sendo o personagem mais forte de todos, não funciona. Aí, quer saber, vou mostrar que funciona assim. E ele conta uma história disso. É basicamente ele colocando o Superman no começo da história, passando por um evento ali envolvendo o Devorador de Sóis e o Parasita lá, que ele voa muito perto do Sol pra tentar enfrentar eles. E com isso ele acaba conseguindo um super câncer, basicamente, o Superman. Tem isso. É basicamente isso. As células dele ficam sobrecarregadas. Ele começa a se degenerar. E aí, por conta disso, ele decide que, beleza, eu vou morrer. Ele aceita, depois de alguns testes ele vê. E ele fala, só que eu preciso cumprir últimas coisas da minha vida pra eu deixar tudo encaminhado pra poder partir. Então, a história são basicamente 12 trabalhos que ele faz antes dele partir. E aí tem essa questão. Então, você vai ver ele andar por toda a mitologia dele, resolvendo questões, uma por edição, até ele poder meio que partir no final. Basicamente é isso. Então, você vai vendo meio como se fossem os 12 trabalhos de Hércules, como se fosse o Superman. O paralelo com a mitologia grega. Exatamente. Cara, maravilhoso. Então, é isso. E aí, você vai vendo. Então, ele toca na questão dos pais dele. Tem a despedida dele com os pais, acontece uma coisa com o pai dele que é bem interessante, bem emocionante na história. Ele dá uns últimos passeios com o Krypto, aparece o Krypto. Legal. Ele fala a última vez com o Lex Luthor, toda uma trama envolvendo o Lex Luthor querer superar ele, tudo mais, tem uma treta no final com o Lex. O Lex é um dos vilões principais da história. Acontece isso. Ele se despede da Lois também. Tem toda essa questão. Tem uma história envolvendo o Jimmy, principalmente, que é o melhor amigo dele, né? Que é o Ruivinho lá do jornal, tudo mais. Nos filmes ele é meio relegado, mas nos quadrinhos é super importante. Já teve até quadrinho próprio. Então, toda essa questão. Então, ele dá um passeio pela mitologia inteira do Superman resolvendo. Aparece o Mundo Bizarro. Aparece também toda a questão dos kryptonianos da Zona Fantasma. Ele fala de tudo no quadrinho, assim, do Superman. Então, por isso que é considerado a melhor história moderna do Superman, assim. E
já pegando o gancho, é a história que tá sendo de base, grande base, pro próximo filme de Superman que a gente comentou antes, que vai ser o filme do James Gunn, que anteriormente era chamado de Superman Legacy, e agora tá sendo só Superman. O que vocês acham disso? Vocês preferem Superman Legacy ou só Superman? Segundo o James Gunn, vale mais a pena chamar Superman. Ele que falou que foi uma mudança que ele pensou. Que ele tava escrevendo o roteiro, gravando, e ele falou, não, quer saber, esse filme tem que se chamar Superman porque o Legacy já perdeu sentido com os roteiros novos, por exemplo. Então ele mudou o nome. Foi isso que ele falou, pelo menos. Sim. E é interessante, né, resgatando o que o João falou, né? Se por acaso isso for verdade, que alguns roteiristas tiveram vergonha da Era de Prata, o James Gunn já faz questão de mostrar que ele gosta. Sim. Porque uma das primeiras fotos oficiais que ele mandou é justamente aquela com o Krypto, né? Sim, exatamente. Que eu acho linda, já descolei uma versão em alta definição para fazer um pôster no meu novo estúdio. Legal. Vou ter essa foto no meu estúdio, porque ela é linda, cara. Verdade. É uma foto Até aqui muito, a foto no meu muito celular. fofa, né? Muito fofinha a foto, né? Aham. Então já mostra esse tom que ele tá querendo trazer pro Sim. filme, depois desse peso horroroso que o Zack Snyder deu pro Verdade. um diretor que simplesmente não entendeu quem é o personagem. Nossa, né? ele teve uma discussão, não sei se vocês viram, recentemente com o Frank Miller. o Frank Miller. Não, o Frank Miller é incrível, genial, fez Aham. muitas coisas incríveis nos quadrinhos, mas desculpa, o Frank Miller não entende Superman. Sim. Ele não entende. Desde o Cavaleiro das Trevas ele não entende. É que o que ele fez no Cavaleiro das Trevas, até aí tudo bem, é perdoável e a gente entende, Sim. né? Sim. Porque era uma realidade paralela na época, né? E ele tinha papéis ali para estabelecer, né? Então o Batman Sim. foi estabelecido como alguém do povo e o Super-Homem é o símbolo do sistema, É. né? Sim. Então faz sentido na primeira HQ do Cavaleiro das Trevas Sim. essa composição. Mas o Miller, gente, ó, tá meio gagaço. Então. Recentemente teve uma discussão com o Snyder, eles fizeram lá acho que é uma news, não é uma newsletter, foi uma entrevista mesmo Sim, que eles foi fizeram um juntos. bate-papo. Um bate-papo. E aí o Miller falou, não, na verdade eu vejo como o Batman sendo, como é que era que ele falou? O ego, não é alguma coisa assim, mas enfim, ele fala que o Batman é o cara que fala assim, tipo, vê a criança lá correndo e sabe que a criança pode se machucar, ela vai criar anticorpos. Vai, faz isso mesmo, moleque. Sim. Enquanto o Superman fala, não faça isso. Tipo, o Superman tá. seria tipo a versão cagona do Batman, um negócio assim. E aí o Snyder falou, exatamente, eu concordo, tá ligado? É isso, é Um nóis. aprovando as ideias dos outros. Não, mas o Snyder não soube trabalhar o Super-Homem. E só assim, ainda pegando um pouquinho daquilo que você falou, né, nos anos 90, né? Nos anos 90, o que estava na moda era a violência. Sim. Né? Então era aquela época da desilusão, né? Aquela época onde os quadrinhos, o que vendia era aqueles caras hiper bombados e aquelas mulheres todas descomunais desenhadas pelo Sim. Jim Lee e companhia, todas sem model sheet, sem padrão, era um negócio tudo escabroso, né? Época do Spawn, né? Sim. Spawn. Então o que predominava nos quadrinhos era justamente essa coisa mais dark, essa coisa Sim. mais debochada, sem esperança, né? Isso era muito vindo de Watchmen e Cavaleiro das Trevas, e meio que todo mundo tava querendo imitar depois Sim, dos anos exato. 90. Só que ninguém é o Frank Miller na época, nem era o Frank Miller, ninguém era o Alan Moore da época. Então não saía coisas tão legais assim. Exato. Verdade. Então eu tô gostando muito de ver esse resgate que o James Gunn tá promovendo agora com Sim. o Super-Homem, porque afinal de contas, né, gente, eu sempre falo isso. Não é que o filme precisa... Eu não sou a favor de filme idiota, de roteiro idiota. Mas quando você tem um cara vestido de azul, capa com uma cueca Sim. pra fora da calça, Sim. cara, no mínimo é um filme família. Né? Exatamente. Então eu acho que um filme família ele pode ser inteligente, ele pode ter um argumento complexo. Mas, cara, você não pode esquecer que aquilo é fantasia, né? Sim. E parece que os caras esquecem às vezes. Inclusive, você tocou num ponto bem interessante, que muitos que foram até o estúdio, conversaram ali, viram coisas, eles estão falando claramente que o filme do Superman, quando você for ver, veja como um filme de fantasia. Ele já falou, é um universo de fantasia. Ele não tá pensando no universo tradicional, tudo mais, o universo onde existe só um homem que voa. Não, é o universo DC, é o universo de fantasia. Então, desde o começo, ele já tá estabelecendo que nesse mundo existem super-heróis, existe o Superman como sendo um dos principais, e, assim, todo mundo já tá acostumado com isso, sabe? Então, é o universo DC dos quadrinhos mesmo que ele tá colocando. Tanto que, nos vazamentos, já saíram vários personagens que vão estar no filme, participando. Que eu já chuto que vão ser os Terrifics, né? Os Incríveis, que é o grupo do Senhor Incrível. Ele vai estar lá no filme mesmo. E alguns personagens que não participam nos quadrinhos desse grupo, mas vão estar lá com ele, que ele já colocou no filme, que vai ser a Mulher Gavião, o Lanterna Verde Guy Gardner e também o Metamorfo. O Metamorfo tô muito curioso pra ver, porque é um personagem bem legal da DC, eu gosto bastante dele. E esses personagens vão estar no filme, assim como alguns outros personagens. Vai ter um personagem misterioso, que ele é todo coberto, né? Ele tem uns óculos e tem um U no peito, que já vazou, que ele é o Ultraman, na verdade. Só que o Ultraman é um personagem da Terra 3, né? Ele é de universo paralelo. Só que eu não acho que o James vai fazer isso, tá? Sendo bem sincero, ele já falou que não vai ter multiverso no universo dele, pelo menos na primeira fase, de jeito nenhum. Então eu acho que esse Ultraman, na verdade, vai ser um análogo do Bizarro. Eu acho que, na verdade, vai ser um clone do Superman feito pelo Lex Luthor.
que em algum momento ele vai se revelar como Bizarro no final. Só que ele tem esse nome de Ultraman e ele se cobre inteiro porque, ele é um clone de Superman, então ele é igual ao Superman, então ele não pode se mostrar. E 2, ele tem essa questão de Ultra, porque o Lex Luthor vai querer falar, o cara é o Superman, então eu fiz o Ultraman pra vocês. Então eu acho que vai ser essa questão, muito provavelmente, sabe? Eu tenho ciúme desse nome, porque Ultraman pra mim é outra coisa. Eu pensei nessa outra coisa também. Quando o João falou. Eu espero que eles mudem o nome desse personagem, né? Eu acho difícil, porque o Ultraman da Terra 3 é da Era de Prata, ele é dos anos 50, então... Nossa! Certo. E voltando um pouquinho pra esse contexto dos filmes, eu acho que a gente tá precisando desse respiro, né? A gente veio dessa fase amarga do Snyder, a fase da Marvel também não tá indo muito bem, e eu acho que até se perdeu um pouco, tá começando a se reencontrar agora, talvez, eu acho. A gente não tá em tempo de dizer Deadpool ainda. e Wolverine, eu acho que não foi um encontro ainda, foi bom, mas eu não acho que foi pra salvar o mundo, assim. Então, ano que vem talvez a gente tenha essa resposta. Quarteto Fantástico aí, né? então. Inclusive, ano que vem... Nossa, Maior família da Marvel. Marvel, maior herói da DC, né? Sim, no cinema. vai ser uma briga boa. Acho que vai ser boa. Mas eu acho que a gente tava precisando desse tom que o James Gunn quer levar pros cinemas, né? Então eu acho que é super válido. E outra, ele adotar isso, ele já mostrou que ele faz isso muito bem no Esquadrão Suicida, né? Sim. Ele adotar essa vertente dos quadrinhos pros filmes deles. Que é uma coisa que a gente tem que convencer o Sgroy. Sgroy, veja Esquadrão Sim. Suicida do James Gunn. Ele é muito bom. Eu prometo, Sim. eu vou. Obrigado. Ele tem um pouquinho de violência, que eu sei que é um bagulho que você uma pouquinho. coisa que você não gosta, tá? Eu não sou muito fã de violência. Mas a construção da história, ela não se leva tão a sério, mas quando... É que assim, ela é muito quadrinho. É quadrinho puro, Ela é mano. quadrinho puro. Ela pega a ideia da fase do Ostrander, que é o criador dessa versão moderna do Esquadrão Suicida, né? O Esquadrão Suicida era um grupo da Era de Prata ali, dos quadrinhos, que ele era um grupo de soldados e tudo mais. E o Ostrander, nos anos 80, pós-crise, ele reformulou como essa equipe de vilões guiada pelo governo. E a ideia inicial do Esquadrão Suicida é essa questão de personagens galhofa fazendo missões Black Ops super sérias. Sim. Então tem meio que esse contraste absurdo, assim. Que são esses personagens tudo coloridos, super espalhafatosos, né? Vilões de terceira categoria, fazendo essas missões que é tipo de espionagem e tudo mais. E o James Gunn pega esse conceito e trabalha maravilhosamente, assim. Então ele pega pelo menos eu, que já li a fase do Ostrander, é uma das minhas fases favoritas da DC, eu gosto muito dos quadrinhos quando Suicida dele, eu me senti vendo uma boa história igual dos anos 80, assim. Eu acho que depois do quadrinho lá do Ostrander, ou junto com ele, é a melhor coisa já feita com o Esquadrão Suicida, o filme dele. E outro, ele João, pega a vibe, sabe? É bem Você legal. que já leu os quadrinhos, você pode trazer esse comentário. Eu não li então, os quadrinhos do Esquadrão Suicida, então eu não tinha esse contexto do Esquadrão Suicida Sim. anteriormente, sabe? Mas eu analisando como o filme, funciona bem demais. Sim. E o James Gunn sabe fazer isso. Então eu tô muito confiante pro que ele vai trazer pro filme do Superman. Eu vi muitas Sim. pessoas reclamando já do tom do filme, sabe? Tem Isso gente... daí eu acho bobeira, eu cara, acho que reclamar. são as viúvas do Snyder, tipo, querendo que seja Superman certeza. violento, sabe? Sério, né? É, sério, sisudo, que a gente viu anteriormente. Mas eu acho que é o que a gente tá precisando no momento, sabe? Eu acho que vai trazer um fôlego pro cinema Cara, dos você viu super-heróis. que teve uma cena que vazou do David Cronenberg salvando um gato de uma árvore? Mentira, sério? Isso tá no filme do Donner. No filme do Donner também tem uma cena de gatinho, Eu cara. acho que vai ter muita homenagem ao filme do Donner. Legal. Isso que eu tô vendo. Até o uniforme, você vê que ele pega várias coisas. O uniforme é maravilhoso, assim. Sim, eu achei demais. incrível. Ele traz a sunga por baixo, tipo, por cima da calça, de novo. O cinto amarelão. Ele tem o símbolo bem amarelo também, com vermelho, assim. Tem a gola um pouquinho acima, que eu fiquei com medo da primeira imagem. Achei meio esquisito, porque lembrei os 952, me deu medo. Mas depois você vê que é mais aberta, então Sim. é bem legal. A capa tá maravilhosa. Tem o símbolo atrás na capa, Tem, igual sim. do Donner. É. Tudo isso tá muito legal. Isso é Eu tô demais, curioso né? pra saber a origem da roupa dele, né? Porque É. até hoje a que eu mais gosto, que eu acho fofa, Da é mãe. do Super-Homem da Que da até Lois, hoje né? o John Byrne reutiliza isso também, da mãe Sim. fazer. Isso não, mostra, inclusive no primeiro capítulo Sim. do Homem de Aço, Mostra ela a fazendo. mãe e ela se Costurando. inspirou no Errol Flynn, naqueles filmes antigos de capa e espada, Sim. por isso que ela coloca uma capa Sim. pra dar um ar mais nobre, né? Sim. Verdade. E mostra Nossa, o pai dele perfeito isso. penteando o cabelo pra trás, assim, agora você anda corcunda com óculos, você muda, né? A Sim. fisionomia. Tem um, Então, tem um conceito isso é maravilhoso. interessante que eu li recentemente na HQ. Qual que é o nome da HQ? É Superman, Batman, Supergirl. Não lembro quem escreveu. Mas É do Jeff Loeb, é da época... É nesse quadrinho que eles introduzem a Supergirl, se não me engano, a Sim. cara de novo no universo. Porque antes era a Matriz, que eu falei antes, e aí eles trazem a cara nos anos 2000 com esse quadrinho aí. Isso. Que ela não existia mais, a cara Zor-El. Isso mesmo. Aí no fim tem a primeira aparição da cara. Aí a desculpa que eles dão é que a cara chegou aqui com alguns tecidos de Krypton. Não foi ela? Não, foi o Superman que falou isso, se eu não me engano. Aí a mãe do... não sei se ela é chamada de Marta mesmo, Marta, né? é Marta. É Marta mesmo, né? É, Marta. Então a Marta, ela pega esses Marta. tecidos e
costura o uniforme do Superman com o tecido de Krypton. Então acho que dá um contexto ainda mais interessante pra isso, né? Entendi. Sim. Esses detalhes que vai tornando a mitologia gostosa de você Sim. ver, Sim. né? E a cada versão você vê... Vai mudando, né? Verdade. O Superman, inclusive, é o personagem com mais origens dentro da DC pós-crise, assim. O Batman teve uma no pós-crise, depois uma nos 952, que depois foi tirada e voltou a ser a do pós-crise, que é o ano 1. O Superman teve o Homem de Aço de John Byrne, depois teve o Legado das Estrelas do Mark Waid, aí depois foi tirada da cronologia, entrou Origem Secreta, depois veio os 952. E aí, hoje em dia, a gente nem sabe qual que tá valendo, pra ser sincero. Eu nem sei qual... Eu não sei qual que tá valendo, sendo bem sincero. Mas faz parte dos quadrinhos. Mas é isso que magia. é legal, porque eu trato hoje os super-heróis, apesar de serem marcas comerciais, né? A gente nunca pode perder isso de vista da Verdade. indústria cultural, mas de qualquer maneira, eles são nossos mitos modernos. Sim. Sim. Então o mito é natural que ele tenha várias versões, eles vão se adaptando às Sim. épocas, né? Então isso prova que nós estamos ainda numa era de mitos, né? Exatamente. O Batman, talvez ele tenha se sobressaído atualmente, né? É, com Porque ele certeza. traz É. questões urbanas importantes para serem trabalhadas, né? Enquanto o Super-Homem está mais pro lado da esperança, do idealismo, né? Olha, uma coisa que eu discuto muito sobre é que o pessoal fala muito, o Batman faz muito sucesso porque ele é mais urbano. Mas assim, o Superman tem um núcleo urbano super Sim. interessante também. Tem. Envolvendo o Planeta Diário. Tanto que os quadrinhos, se você pega o Adventures of Superman, lá dos anos 80, do pós-crise, que era... O John Byrne participava no começo, mas quem cuidava mesmo era o Marv Wolfman com o Jerry Ordem fazendo arte. Jerry Ordem desenha pra caramba, né? sim, Ele puta, demais. esse cara é demais. E ele fazia, e você via muito focado no núcleo do Planeta Diário, sabe? E é umas questões interessantes. Tem o Gangbuster, que é tipo um Batman de Metrópolis também, que é o... Acho que aqui no Brasil eu esqueci o nome. É Vigilante aqui no Brasil? Não lembro o nome desse personagem no Brasil, enfim. Mas tem esse personagem aí. E vários personagens também do núcleo urbano, o próprio Aço, né? Que é um personagem que faz uma armadura e ajuda ali. Tem o Guardião, que é um personagem coadjuvante ali, que ele faz parte da Cadmus e tudo mais. Então tem esses personagens urbanos dentro do núcleo do Superman, que são interessantes, mas ninguém fala tanto sobre, porque eu acho que o Superman tem um problema sério de ele ter várias versões, já ter ido pro cinema várias vezes, mas nunca abordarem 100% a cronologia dele e a mitologia. Eles tiram muita coisa. A gente nunca viu o Metalo direito no cinema, a gente nunca viu o Parasita, a gente nunca viu esses personagens que são os vilões clássicos do Superman. Bizarro também a gente nunca viu direito, só em série, até então. O Apocalipse também só em série. Então acho que as séries até ajudam um pouco, e as animações, mas em grandes filmes, assim, que é o que o pessoal vai atrás mesmo, a gente não vê tanta adaptação do núcleo do Superman mesmo, dos personagens em geral. É sempre Lex Luthor, sabe? E acabou. É por causa daquela lógica do cinema, né? Que acho que só mudou a partir da Marvel em 2008, quando se passou a ter um profundo respeito pelo material impresso, né? Pelo Sim, quadrinho, pela verdade. origem. Aí que eles começaram a olhar com mais respeito. Porque até então, né? No Superman 3, por exemplo, aquele robô esquisito que aparece, seria um pré-Brainiac, né? Mas Dava os pra ser o Brainiac. Dava daquilo. pra ser, mas Dava você pra percebe que, mas o público não vai comprar essa ideia, não vai... Então eles tinham medo, né? Sim. Eles tinham muito medo de fazer algo muito fantasioso, né? Mas hoje em dia, acho que isso já não é problema. Pelo que eu tô vendo das tranquilo. fotos do James Gunn aí, do Sim. filme, eu falo, bom, ele não vai ter nenhum problema com Tem um isso. personagem misterioso que foi cotado ali pro filme, que o ator agora esqueci o nome, mas geralmente não foi mostrado em que ele é, então falando que ele pode ser o Brainiac. Então tá falando disso. Eu não acho que vai ter o Brainiac no filme, talvez não diretamente, talvez só a uma cena voz, pós-crédito. alguma coisa assim. Mas é interessante pensar nisso. Porque eu acho que o vilão mesmo, o James Gunn já falou, o vilão do filme é o Lex Luthor, o antagonista principal. Sim. Lex Luthor e o governo americano ali, com Tem dois personagens que vão fazer frente física ao Superman, que é a engenheira, que é uma personagem que faz parte do Authority também. Inclusive o Authority eu acho que vai ter bem ligação com o Superman, tá? Com o filme do Superman, que é uma equipe da White Storm, que depois veio pra DC, né, basicamente. Então tem isso. E vai ter a engenheira e o Ultraman. Eu acho que eles vão ser as ameaças físicas, e no final vai ter um Kaiju, que já foi confirmado. Que vai ter um bichão gigante. Sério? Caraca. Já até vazou em brinquedo, que tem tipo um boneco do Lex Luthor com um bebê Kaiju, o nome. É Nossa. basicamente isso. E esse Kaiju, eu tô achando que vai ser uma espécie... Vai ser o Solaris, ou uma versão do Solaris, que é um personagem que aparece no Grandes Astros. Que ele é meio que uma estrela viva gigante, sabe? Caramba. Tá, É mas uma você parada vê meu assim, problema? de Tem o energia. Ultraman, tem um Kaiju aí, ó. Pô, meu, caramba. Transfere a produção pro Japão logo, mano, pô. Sim. Não, mas legal. Mas, gente, acho que a gente já poderia ir caminhando aí mais pras Pro finalzinho. indicações, pro final, né? Acho que a gente já cobriu, ainda que de maneira meio destrambelhada, mas acho que a gente cobriu toda a parte Sim, do deu Super. pra falar bastante Eu tô sobre. com algumas indicações que eu tô doido pra falar aqui. Opa, eu acho que a gente então- pode fazer basicamente isso. Ir pras indicações aí de
quadrinhos, filmes ou séries do Superman. A gente tá Verdade. falando aqui pra vocês darem uma olhada, darem mais uma chance pra esse personagem. Se você não gosta tanto, não conhece tanto, vai atrás. Sim. Sério, eu acho que ele é o personagem mais importante dos quadrinhos, dos super-heróis de todos. Ele é o pai de todos os super-heróis. E assim, hoje em dia, eu acho que quando eu era mais novo, eu não era tão fã do Superman. Hoje em dia, ele tá no meu top 5 personagens favoritos de quadrinho. Assim, eu leio muito Superman, eu gosto muito dele. Eu concordo com você, João. Quando eu era criança, eu tinha meio que uma birra com o Superman, sabe? Superman, né? Eu sempre achava o Batman Entendo. super mais Eu legal. também, eu tinha muito isso. Então não sou só eu. Hoje em dia, eu tô convencendo o Cauã a ficar em dia com os quadrinhos do Superman, inclusive. O João tá conseguindo. Que eu acompanho. Eu tô acompanhando nas fases atuais já faz um bom tempo. Depois do Rebirth, do Renascimento, que teve a fase do Peter J. Tomasi, que eu vou até citar daqui a pouco. Eu comecei a acompanhar direto, porque eu acho aquela fase maravilhosa. Vem a fase do Bendis, que o pessoal reclama, mas que eu gosto também. Então tem muita coisa boa do Superman, sabe? Mas tem uma explicação do porquê a geração de vocês gosta mais do Batman, tá? Porque a geração de vocês que estão aí na casa dos 20 anos, o Batman que vocês conheceram no cinema é do Christopher Nolan. É verdade. Na minha geração, o Batman era do Tim Burton. Então, justo. Então não dava, né, cara? E o nosso super-homem era o do Richard Donner, né? Então, claro que a gente pendia mais pro Superman, né? Faz sentido. Mas aí vocês que são os felizardos que pegaram, né, a partir de 2005, o Batman do Nolan, vocês já pegaram um Batman bem trabalhado. Vocês não viram o Michael Keaton, o George Clooney, o Val Kilmer como Verdade. Batman? Pelo amor de Deus. Inclusive, o nosso Superman era o Brandon Routh. Que é um problema. Isso que eu ia falar. Essa é uma indicação bizarra que eu vou fazer. Ao contrário, Sério? não vejam esse filme. É uma indicação bizarra. Não vejam. Eu adorava esse Groy. Eu adorava o filme. Revendo hoje, eu não acho ele horroroso, mas ele também não fica longe de ser um filme perfeito, sim. sabe? Nossa, cara. Apesar de eu horroroso. não gostar do Superman na época que o filme foi lançado, eu gostava desse filme. Ele me pegava. sabe? Talvez porque ele tentou imitar o do Richard Donner. É verdade, Ele pode tentou ser. dar continuidade, mas Brandon Routh não é. Não deu certo. Sim, sim. Não é o Christopher A homenagem Reeve. que fizeram com ele nas séries da CW foi É legal que ele interessante. volta como Superman do Reino da Manhã. É sim, legal. Eu gosto. Mas enfim, pode começar a indicação. Vamos tentar não estender tanto. Vamos tentar não estender tanto, né? Mas eu tenho, assim, 4 indicações, ou 3, peraí, acho que eu me perdi. 3. A primeira é de um filme que é a versão alternativa do Superman 2 do Richard Donner. Que é a versão do diretor? Que é a que vale, Que é a que vale. Eu não sei se é a que Mas vale. tem tanta diferença assim? Tem No- bastante, principalmente no tom. Nos quadrinhos canônicos do Superman do Donner, continua até hoje, que é o Robert Venditti que escreve, é a versão que eles consideram a do diretor, como A do diretor. a continuidade do diretor. Exato. Porque isso aí é fartamente publicado na internet, você encontra facilmente essa história que o Richard Donner dirigiu, ele foi contratado para dirigir o Superman 1 e o Superman 2, Sim. como um filme só, cortado no meio para ter continuação. Sim. Sim. No meio, chutaram o Richard Donner da produção, colocaram o Richard Lester e ele teve que refilmar várias coisas para adquirir o crédito de diretor. Sim. E nessa daí virou aquela palhaçada o filme, né? Sim. Ele tinha um tom bem mais sóbrio, o filme ele não era tão engraçadinho, não tinha tanta cena cômica assim, né? E a história fazia mais sentido a não ser pelo final. Porque o final é o mesmo do primeiro filme. Aquilo, cara, é horrível. Tá horrível. Aí eu implico com o final do Superman 2 do Donner, que é o mesmo do 1. Eu falo, pô, peraí, repetiu De o final. novo isso? De De novo novo, isso. tá Né? ligado? Então eu até entendo a revolta do João, né? Mas, assim, no geral, é um filme ótimo. O fato dele perder os poderes e depois como ele recupera esses poderes É bem faz legal. muito mais sentido na versão do Donner. Sim. Porque não faz sentido nenhum como ele recupera os poderes, né? Nossa, eu não lembro na versão original como é que era. A versão original, ele simplesmente pega o cristal, mas você não entende como é que acontece a coisa, Aham. né? Por quê? Porque no segundo filme eles cortaram o Marlon Brando e colocaram a mãe do Superman, né? Tá. Por uma questão contratual, eles tiraram o Brando do filme. Entendi. E aí, no segundo filme do Richard Donner, quando trouxeram de volta as cenas que eles localizaram, né? O que acontece ali? Na verdade, faz jus àquela frase, né? O filho torna-se o pai torna-se o filho, que ele fala no primeiro filme, Sim. né? Porque o pai dele, ele já meio que sabia que o Kal-El poderia fazer aquilo, abdicar dos poderes dele para ficar com uma humana, né? Sim. Não porque ele era vidente, mas porque era uma questão natural humana, Sim. você ter essa dúvida, você não querer esse fardo, né? Sim. Então ele previu isso, né? E o cristal continha o quê? A fonte de vida do pai dele. Então é o pai Nossa. que transfere os poderes para ele. Legal. Né? Faz todo sentido. Mas como Sim. não tinha o Marlon Brando na versão do Richard Lester, que é a que foi pro Sim. cinema, eles mudaram tudo e ficou totalmente sem sentido esse negócio. Você fala, mas como é que ele recupera o poder Se dele? você for parar pra pensar na lore mesmo do Superman Squad, não faz sentido nenhum isso, tá? Mas no filme é poético. Porque Sim, o Superman, ele é uma bateria solar, na verdade, né? Aham. Todos os kryptonianos são. Então, quando ele entra em contato com o sol amarelo, ele recarrega essas baterias e energiza o corpo pra ter os poderes. Todo mundo os kryptonianos tem, né? Não tem essa questão de tirar e colocar poder. Mas se ele fica sobre um sol vermelho, como o Krypton era,
Não é que ele fica fraco. A bateria dele é substituída por sol vermelho, que não tem o mesmo efeito no corpo dele. Então, basicamente, seria isso. Ah, e detalhe, tá, gente? Só um aviso. Essa versão do Richard Donner, né, Superman 2, é Richard Donner's Cut, né? Como são cenas resgatadas de arquivo e foram estudantes que estavam lá pesquisando na hora e acharam acidentalmente Caramba! essa versão, né? Ela tá sem os efeitos especiais. Portanto, você vai ver cenas ali bem toscas, Sim, mas o que sim. vale é a história. Mas pelo né? poder da narrativa, dá pra Inclusive, superar. infelizmente, o Christopher Reeve já tinha falecido na época, né? Sim. E a cena principal de como a Lois descobre que ele é o Superman, que não é nada daquilo que mostrou na versão original, né? É de outra maneira que ela descobre, né? Na verdade, para poder mostrar essa cena, eles pegaram a cena de teste da Margot Kidder com o Christopher Reeve, né? Então ele tá usando um óculos de plástico falso sem lente, cara, inclusive, Caramba. né? E a cena é toda Caraca. mal iluminada e é um take só, é a câmera fixa, né? Porque eles não puderam refazer essa cena, porque infelizmente Ele né, tinha o Christopher falecido. Reeve já tinha falecido, né? Sim. Mas de qualquer maneira, ele consegue ser um filme muito superior ao original, né? Então Sim. fica aí a primeira dica. A segunda dica que eu indico, que é um quadrinho divertidíssimo, foi lançado aí, acho que há uns 10 anos atrás, não lembro bem a data, né? Que é uma história do Bizarro com o Jimmy Olsen, né? Nossa! Ah, eu sei! Caramba. É o bizarro do brasileiro que faz. Do é o Gustavo Duarte. Gustavo Ele que Duarte. desenhou. Caramba, é bem que legal. Duarte que inusitado. desenhou. Foi da época Nossa. do DCU. Esse quadrinho é que legal. da hora. Ela meu. foi escrita pelo Hert Corson e desenhada Sim. pelo Gustavo Duarte, um brasileiro. Essa história é né? muito legal. Nossa, é bem legal. Muito legal. É uma história de comédia, claro. Aham. Né? O Legal. traço do Duarte é divertidíssimo, né? E basicamente é o Bizarro com o Jimmy Olsen num road Sim. movie. Eles estão percorrendo Que e da tal. É hora, bem legal meu. esse quadrinho. Nossa, Divertidíssimo, eu recomendo. eu vou né? ter que ler isso. E a última dica de quadrinho que eu tenho aqui para dar também é o que eu tava comentando lá, né? Uma história em quadrinhos escrita pelo Paul Dini, desenhada pelo Alex Ross. Nossa, eu tenho a edição Chamada absoluta, hein? Paz Você na tem? Terra. Eu tenho, Caraca, comprei. mano. Super-Homem, Paz na Terra, que é uma história maravilhosa, né? Que Nossa, ele essa história é mostra linda. o que aconteceria se o Super-Homem decidisse acabar com a fome do mundo, né? Sim. Que a história basicamente Daria é certo? isso. Não sei. Daria certo. Daria certo. Então, assim, é uma história super poética, acho que o tom da história é poético. Eu não sei se existe, ainda está nas livrarias. Tá, essa- tem a edição absoluta que compila todos, né? O Superman, Paz na Terra, Mulher Maravilha, Espírito da Isso, Esperança. isso. Não, esqueci o nome de são todos, mas 5 enfim. histórias, É o né? Guerra ao Crime do Batman, aí Isso. tem a Mulher Maravilha, eu acho O que é... Shazam. O Shazam, acho que é alguma coisa da Esperança, essa e a eu Mulher tenho. Maravilha é outra coisa. Isso, eu tenho todas, cara. Só que eu tenho aquele formato original da Abril Grandão, Eu tenho o né? Absolute, compila todos até o da Liga, no final Ah, também. legal. Origens Secretas e o da Liga também. Então, Absolute, ele te deixa absolutamente falido ao comprar também? Como é que é? Não sei, Essa porque edição. não sei, porque eu peguei uma promoção muito boa, eu paguei 120 no meu. 120? É. Caramba, que bagatela, cara. Verdade. Meu. Foi uma promoção Ótimo. da Magazine Luiza, O cara. João é o Ótimo. mestre dos cupons, Porra, dos meu. códigos de desconto. Não, porque isso aí é o típico de quadrinho que te deixa falido, Né? cara. Mais Pra 300, comprar. é mais 300. É, mesmo. com É certeza. muito caro. Essas foram as minhas dicas aí, gente. Então pode passar, João. Vou ficar aqui por isso que eu tô pesquisando aqui. Ele tá pegando a dica. Não, tá, a dica eu já sei, eu tô pegando a pegando dica. os dados. Opa, perfeito. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu vou indicar, obviamente, eu vou meio chover no molhado, mas mais pra vocês se prepararem pro filme de James Gunn. Eu acho interessante, acima de tudo, vocês lerem dois quadrinhos, na verdade, que é o Superman All-Stars, né? O All-Star Superman, Sim. Grande Desastre Superman. Tem edição absoluta, que eu tô louco pra comprar, inclusive, porque eu não tenho edição absoluta. Eu quero pegar, tô procurando uma promoção boa, porque como diz o Cauã, né? Eu não gosto de pagar muito caro, Sim. então eu espero um pouco. Certo. Mas eu quero pegar, e é uma história maravilhosa. Eu falei um pouquinho antes, então até não vou me estender tanto agora. Mas Sgroy, principalmente você que não leu ainda, leia, tá? Não, eu vou ler. O Eu Cauã também tem preciso que ler também, sim. O Cauã tem que ler. Pra gente poder falar do filme com mais propriedade até o ano que vem, Até então. ano que vem a gente vai Sim. falar sobre isso. Mas é a história maravilhosa, ela é a melhor história do Superman, na minha opinião. Eu gosto muito do Morrison, pra mim ele é um dos melhores escritores de quadrinhos de super-herói, assim. Ele tem algumas histórias que o pessoal fala que é muito complexo, ele vai muito longe. Eu acho que, assim, Grant Morrison é um cara pra você não ler com preguicinha. Você tem que pegar e ler direito o trabalho dele. Tem alguns que são mais complexos, outros são menos. Eu acho que o Superman Grande Desastre dele é bem de boa de você ler. É um quadrinho, embora ele fale muito da mitologia do Superman, eu acho que ele é um quadrinho mais de entrada. Se você sabe o que é o personagem, já viu os filmes, você tem uma noção da lore por causa dos desenhos, é um quadrinho que você já pode entrar ali, porque tem muita referência à vida inteira do Superman. Outro quadrinho que eu recomendo bastante pra quem quer começar a ler Superman, já é a fase do Jeff Jones com o Gary Frank. Gary Frank, tipo, inclusive, pra quem curte, né, os filmes lá clássicos, o Gary Frank, que é o desenhista, ele desenha o Superman com as feições do Christopher Reeve, na verdade. Então é bem legal. Entendi. É bem Eu legal. vou comentar sobre isso. E, assim, eles fizeram alguns arcos nos quadrinhos e lá fora foi compilado numa edição absoluta só com o trabalho do Jeff Jones e do Gary Frank. Talvez a Panini traga na época do filme, não sei, mas aqui saiu em 3 encadernados.
que é o Superman Origens Secretas, que reconta a origem do Superman no moderna, só que pegando elementos da Era de Prata. Você tem o Superman e a Legião dos Super-Heróis, que é a minha parte favorita, que reintroduz a Legião no clássica mesmo, no lore da DC. É bem legal. O Superman vai pro futuro, ele perde os poderes lá e tudo mais, e a Legião ajuda ele a resolver uma questão política ali. Até fala bastante de racismo e tudo mais, o quadrinho é bem legal. E tem a última parte, que é o Superman Brainiac. Não acredito. Que o Eu vou minha indicação, João. Ah, mas faz parte da run, né? Desculpa. Que o Saco. Jones reintroduz uma versão nova do Brainiac ali. Que ele fala meio que... O Brainiac tava meio perdido no pós-crise, assim. Não tinha muito bem o que saber. Não sabia exatamente o que fazer com ele. E o Jones cria uma nova versão que pega todas as outras. Ele fala que todas as versões do pós-crise que o Superman enfrentou eram drones. E o Brainiac, de verdade, ele é muito mais top. E ele que tem a cidade engarrafada de Kandor. A Supergirl tem medo dele, inclusive, por causa disso. Ele cria toda essa questão. E é bem legal essas histórias. Eu acho que são bem introdutórias pra quem quer entender o Superman nos quadrinhos atualmente, assim. Então seria isso. E eu vou fazer uma última indicação aqui, que seria basicamente a animação do Superman dos anos 90. Eu boa. adoro essa animação, o Superman, a série animada. Eu tô Ela é revendo. maravilhosa. Tá no Warner Aí, ó. Channel. Sim, legal. Ela é Bem muito boa. legalzinha mesmo. E ela pega muita coisa da fase do Burn e do pós-crise. Só que ele mistura com muito elemento da Era de Prata, que eles tinham meio que vergonha entre muitas asas que eu comentei antes, né? Tipo, a Supergirl é a cara mesmo. Sim. Eles colocam toda essa questão. O Lex Luthor, pra mim, é um dos melhores Lex Luthor já feitos ali. Vamos ver como é que vai ser do filme do ano que vem. Mas eu gosto bastante do Luthor ali da série animada, que até vai pra Liga depois desse mesmo Luthor, né? E eu acho que é uma boa indicação pra conhecer a lore do Superman, porque tem todos os vilões lá, tem vilões novos, inclusive a Livewire, que depois foi pros quadrinhos. Tem o Parasita, que é um vilão clássico e tudo mais. Tem a questão do Metallo, que é a versão do Burn, que é a versão meio Exterminador do Futuro, que eu gosto bastante daquela versão. Ele é bem trágico na animação. Tem todos esses vilões e é muito bem colocado na animação. Tem os novos deuses aparecendo, Darkseid também. É bem legal. Então da eu hora. recomendo muito, assim. Eu acho que são minhas indicações principais hoje, assim. Mais leves aí, umas indicações mais lights do Superman. Sim. Seria isso. Bom, o João já roubou uma indicação minha, porque eu ia recomendar aqui Superman Brainiac, que eu li recentemente e eu adorei, cara. Eu fiquei apaixonado. É uma história muito boa. E a arte, essa coisa É que o você Gary citou, Frank. é que eles colocam a fisionomia do Christopher Reeve na HQ e fica lindo demais, é sensacional. E eu recomendo também. E já que você falou de uma animação, eu vou falar de outra que saiu recentemente, que é My Adventures with Superman. Boa. Que eu achei muito demais, legalzinha. é muito legalzinha. Super gostosa de É acompanhar. bem bacana. Acho que tá o quê? Na segunda ou terceira temporada? Segunda. Né? Acabou a segunda né? recentemente e teve a introdução da Supergirl, que eu acho que foi uma das Isso. melhores versões da cara já feita, assim. Eu achei bem legal. Aham. Vamos ver o filme, né? Que também vai ter dela. Mas isso é... Vai ter um assunto- filme da cara? Ah, Vai não. ter. Sim, O do DCU, Superman né? One More Sim. Tomorrow. Achei que fosse da animação Não, também. não. Mas Que eu tô vamos ver. bem ansioso também, inclusive. Eu acho que vai ser bem legal. Inclusive, a cara não é a minha Supergirl favorita, assim. Eu gosto bastante Sério? dela, mas eu não li tanto sobre ela. Eu li, tipo, Superman, Batman, Supergirl, que você falou. Sim. Eu li essa. E eu li algumas histórias soltas dela do Rebirth, que eu não gostei Ah. tanto, assim. A história que eu curti mesmo da cara foi o Supergirl, Mulher do Amanhã, que Eu vai ser a preciso base ler. pro filme. Uhum. Que eu gostei bastante. Eu achei, tipo, a melhor história que eu li da Supergirl. E antes disso, minha favorita é a Supergirl Matriz mesmo. Mas não a matriz, tipo, normal. É quando ela se funde com a... Qual é o nome da menina? Linda Parker? Eu esqueci o nome da menina. Que elas se fundem e ela fica meio uma vida dupla e tudo mais. É uma fase do Peter David dos anos 90. Foi a Supergirl que eu mais me interessei em ler. Mas faz muito tempo. Eu Caramba. era adolescente quando eu li isso daí, então eu nem Nossa. sei. Eu- Eu acho que a Panini tá relançando até. Caramba, eu ia comentar que eu curto demais a cara por causa da série da CW. Nossa, Nossa, eu não gosto da série da CW. É, É bem mano, divertidinha. não Eu gosto. amava essa série, cara. A Melissa Benoist, acho que era. Acho que é isso o nome dela. Era minha crush na infância. Eu adorava ela. Meu Deus. Nossa, e, tipo, a série é. Sei lá, o nível é bem baixo, trash, mas. é trash, mas era legal, era gostoso de Eu curtir. sempre falei, é aquela série pra domingão, à tarde, depois da macarronada. Sim. Você senta, cara, você vai cochilando. Exatamente, isso, Greg. passa. Concordo. E só pra finalizar, minha terceira indicação, que é Reino do Amanhã, né? que tem Reino os do Amanhã, concordo. Alex Ross, mano, as artes Eu deles só, é nem, linda. eu só não indiquei porque eu não sei se é uma história tão de início pra galera que quer começar a É. ler. Mas você leu agora e você acha de boa, né? Sim, eu É acho que, incrível. Assim, eu acho mais da hora se você pegou bastante do pós-crise, porque as reimaginações que eles fazem ali dos personagens no futuro tá muito alinhada com o que tava sendo feito na época, nos quadrinhos. Então faz muito sentido pra mim. É. Eu gosto bastante. Acho que quem não leu perde um pouquinho desse contexto. Contexto! Contexto, mas, tipo, você consegue aproveitar a história mesmo assim, sabe? É uma história maravilhosa e eu acho que é um essencial, né? Perfeito. Quem- Eu acho que vai ser grande base pro James Gunn que vai fazer no futuro, mas se for Também. pra outro vídeo de É, especulações. sim. Quem escreveu o Reino da Manhã foi o Kurt Busiek? Não, é isso? foi o Mark Waid. Mark Wade. Mark Waid, que tá fazendo Batman
Superman melhores do mundo, Sim. você tem que ler. Eu preciso ler. Começa a ler. Fica que aqui é meu muito compromisso, bom. eu vou começar a ler. É Legal, muito gente. bom. E uma recomendação futura aqui, que é Superman, Absolute Superman, né? Que ele tá nessa nova linha do... O Jason Aaron vai escrever, tô Sim. empolgado. Acho que vai ser interessante. Absolute Mas vai ser um Universe. Superman menos esperançoso, não vai ser na linha do James Não, Gunn, mas né? eu tô ansioso. Tipo, até agora, Mulher Maravilha e Batman Absolute foi incrível. Eu tô curtindo demais, então... Eu gostei. Esse você tá lendo, né? Os outros Então, que esse eu tô enchendo o saco dele pra ler Action Comics do Wade e o Superman do Josh Williamson Gente, também. peraí, uma última indicação que eu tô achando um pecado eu ter esquecido, né? Que acho que é obrigatório, você encontra no YouTube em alta definição, é a primeira série do Super-Homem produzida pelos irmãos Fletcher. Por favor. De 1938, sim. essa série. Sim. A animação mais cara da história pro cinema, se não me engano. Não, e eles fizeram com rotoscopia. Foi. E Nossa. ela tem um clima meio noir, assim. E são episódios curtos, é coisa de 10 A minutos. série do assim, cada Batman dos anos episódio. 90 foi inspirada totalmente no que eles fizeram nessa animação. que legal. Os irmãos Fletcher, eles são referência obrigatória quando o assunto é animação, né? É uma animação de altíssima qualidade, né? O Super-Homem acho que ainda dá pulos lá. Eu não sei se ele voa plenamente, se Ele eu não me voa, engano. ele voa. Ele voa. Tem uma hora que ele começa a socar um raio laser pra vir na sim. direção dele e vai voando. E pra mim é ele... voar aquilo. Não, Sim. e os irmãos Fletcher, praticamente foi eles que introduziram a rotoscopia na animação, Sim. né? Depois o Disney roubou, né? Tem uma outra história, um bafafá aí no meio. Mas, cara, a animação é de altíssima qualidade. Basta digitar no YouTube lá, Superman, Fletcher Brothers, vai vir todos os episódios. Vale muito a pena, gente. É Legal. isso. Uma coisa, você não citou o documentário recente do Christopher Reeves. Superman, né? Que É. fala sobre a história do Christopher Reeve, né? Ixi, isso aqui daria um outro podcast, né, cara? Sim. Porque na época que o Christopher Reeve sofreu o acidente, ele ficou tetraplégico, né? E depois, numa segunda ocasião, bem depois, quando ele anunciou o falecimento dele, cara, foi uma comoção mundial, né? Porque crianças, assim, claro que agora somos adultos, né? Sim. Mas as crianças acreditavam que ele era o Super-Homem, né? Verdade. E ele se mostrou uma pessoa heróica na vida real, ao superar todas essas questões que ele... Era uma pessoa linda, rica, realizada, e de repente ele sofre um acidente e fica tetraplégico, né? Verdade. E ele liderou assim movimentos para arrecadar fundos para pesquisa de células-tronco. A vida do Christopher Reeve é algo muito interessante. Sim. Ele era o melhor amigo do Robin Williams. Inclusive o Robin Williams meio que acabou de criar os filhos do Christopher Reeve quando ele Caramba. morreu, né? O Robin Williams assumiu a paternidade e dizem, né, que ele entrou numa depressão tão profunda, né, depois da morte do Christopher Reeve, que isso teria colaborado para o suicídio, Sim, né, dele também, nossa. que eles eram muito amigos, né. Vale muito a pena esse documentário, gente, é de cortar o coração assim, mas é muito bonito. Dava tá? pra falar muito mais, com certeza. Verdade. Assim, bem mais, assim. Mas vamos guardar um pouco pro ano que vem, quando Isso. sair o Sim. filme, né? Isso. Mas eu acho que deu pra dar um bom geral sobre o personagem, sobre nossas expectativas. Assim, eu tô louco pra esse filme. Eu acho que vai ser o melhor filme do Também. Superman já feito. Desculpa, eu tô com essa expectativa mesmo. Porque eu adoro o James Gunn. Eu acho que tudo que ele posta no Instagram me hypa muito, porque ele entende muito sobre a Verdade. DC. E a DC que ele gosta é muito a DC que eu gosto. É muito do pós-crise, é muito do Super de outras coisas. Então, eu tô bem empolgado. Minhas expectativas são muito altas. Um filme nota 9 no mínimo, pra mim, tá? E pra vocês, antes de encerrar aí, antes de fechar? Cara, deixa eu ver. Acho que 8,5. Eu chuto Acho que você 8,5. vai ser um 8,5, você tá chutando aí, sim. que vai ser, talvez. Cara, eu confesso assim, que eu confio em James Gunn, we trust. Sim. Eu Nossa, lembra? confio em James Gunn, porque pra eu ter visto os 3 Guardiões da Galáxia, que era um negócio que eu falava, eu não vou gostar desse filme, e aí saí amando o Sim, filme. sim. O cara, ele sabe dirigir, ele sabe escrever, o cara entende do assunto, né? Mas eu confesso que eu não tô nem um pouco empolgado com esse filme, cara. Não tá? Sério? As fotos que vazaram, mas como eu falei, tá faltando tratamento dos efeitos Sim, visuais. Nossa, eu gostei de todas as fotos, Eu tô cara. também, achando o eu uniforme do Superman meio cosplay, assim. Nossa, não. Ah, mas... Ah, não acho. Mas, por também não. exemplo, essa foto do Krypto já me pegou. Já virou item de colecionador do meu estúdio, né? Então, por isso que eu tô, assim, esperançoso com esse filme. Mas se eu te falar que eu tô hypado, como eu tava com o Homem de Aço do Zack Snyder, eu tava hypado com aquele filme. Sim. Quebrei a cara, É. né? Achei horrível aquele filme. Então, como eu não tô muito empolgado, a minha expectativa é que eu saia amando esse filme da sala de cinema, né? Sim, mas Então eu faz tô sentido. num salto de fé. Eu estou na fé. Eu tenho fé. Eu acho que com esse salto de fé que a gente pode encerrar o programa de hoje, inclusive. Ou voo de fé, né? O voo de fé também. Mas é isso, galera. Eu acho que deu pra dar um bom geral. Mas meu nome é João Vitor, JV. Aqui é o Cauã. E eu sou o Fábio Sgroy para o Alto e Avante.
E é isso então. Para o alto e avante! E fechando aqui, eu queria fazer uma errata no pós-crédito, tá? Que antes que reclame aí, eu errei uma coisa no episódio do Batman, tá? Eu Como vou assim? deixar aqui. Errou o quê? Eu falei que o Robin apareceu na Batman número 1, não, ele apareceu dentro da Detective Comics, na verdade, em outra edição. Então eu só queria colocar isso. Mas é isso, falou! Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprilli. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy.